Olá, meu nome é Jessie, eu sou pedagoga e orientadora parental e eu falo principalmente sobre o desenvolvimento emocional infantil na primeira infância. Qual que é o impacto e a importância da gente cuidar das emoções da criança nessa fase, nessa construção da base, que vai ser o que ela vai ter de referência ao longo da sua vida, seja na adolescência, seja na vida adulta. É a construção dessa base na infância que ela tem como referencial por toda a sua vida. Então eu falo sobre esse desenvolvimento. E toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal, então já segue. E hoje eu vou falar sobre quais os impactos e qual a diferença entre o educar com amor, que é a questão do respeito, do afeto, e o condicionar a partir da dor. Então, se a gente for pensar, quando a gente constrói uma base, a criança constrói uma base emocional com base no respeito e no amor, isso a gente está falando sobre educar, sobre educação. Que a gente está instruindo essa criança, a gente está construindo uma base, referências saudáveis que ela vai ter como resgate, quando ela necessitar, que ela vai ter esse suporte emocional, que é o que sustenta ela. Se a gente pensar numa base de uma casa, o que sustenta essa casa? É a base. E o que sustenta a criança emocionalmente é a base que ela construiu de referência na sua infância. Então, pensando nisso, a educação, quando a gente fala de educação respeitosa, de educação afetuosa, é isso, pensando em construir uma base, uma referência emocional saudável para essa criança ter como resgatar essas referências para ela conseguir lidar com seus conflitos, para ela conseguir lidar com os obstáculos e com as dificuldades que a gente tem ao longo da nossa vida. E em relação à dor, que a gente associa muito a uma educação mais tradicional, que acredita que a criança tem que ser controlada, que a criança está fazendo aquilo porque ela realmente quer te afetar, porque a criança é ruim, porque a criança... Enfim, são vários conceitos muito equivocados sobre a criança, muito equivocados sobre o desenvolvimento infantil. Então, a dor, isso de castigar a criança, de fazer ela ser punida por um erro, sendo que a criança precisa errar para poder acertar. Então, a infância é justamente esse período dela explorar, dela conhecer, dela entender como que funciona, o que é esse mundo externo e tudo. O brincar é a forma de comunicação que ela tem para conhecer este mundo, para entender, para aprender, entender se ela colocar o copo aqui, caiu, então da próxima vez tem que colocar um pouco mais para cá. Andei ali em cima de um... subir e cair. Então da próxima vez, espera aí, deixa eu tentar subir diferente, ou eu vou controlar um pouquinho mais do meu corpinho, a questão do equilíbrio. Então, tudo é aprendizado. Quando a gente pune a criança, quando a gente tem uma relação muito ríspida com a criança, é uma educação muito tradicional de acreditar que a criança tem que fazer o que a gente quer, que a criança ela precisa ser moldada, a gente está condicionando ela. É diferente de uma educação respeitosa. A criança vai responder, ela vai responder. Porque ela tem uma necessidade básica de vinculação, principalmente com os pais ou cuidadores principais. Então ela tem tanto medo, e é um medo irracional, ela não pensa, eu tenho medo de perder. Não, ela tem tanto receio de perder essa vinculação, de perder esse afeto, que ela vai se condicionando, ela vai sendo, entre aspas, treinada para agir da forma que esses pais querem, porque ela tem muito receio de perder esse amor. E ela necessita, é uma necessidade básica, então ela necessita desse amor para poder existir. Então o medo é tão grande de perder esse amor que ela vai se distanciando de quem ela é. Ela vai se distanciando de outras necessidades básicas que fazem parte do desenvolvimento infantil, que fazem parte da infância, que é a curiosidade, que é de explorar esse espírito aventureiro que a criança é nato dela. Quando os pais são muito rígidos, quando é uma educação muito tradicional, que a criança não pode errar, que a criança tem que suprir as expectativas desses adultos, aí é isso, entra em jogo esse receio de perca desse afeto, de perca desse vínculo com esses cuidadores, que para essa criança, bem ou mal, é a referência que ela tem na vida. Então, por isso que eu digo, a dor, ela não educa, ela condiciona. A criança vai sendo condicionada, só que ela vai se perdendo de si. Então, uma criança, muitas vezes a gente escuta os pais falar, é porque eu quero tanto que ele seja criativo, ele seja isso, na vida adulta, tá, mas como que a gente está contribuindo na infância? Se a gente está podando, se a gente está controlando essa criança, se a gente não está deixando ela ser quem ela se expressar da forma que ela precisa, ela não tem espaço para expressar a sua raiva, se ela faz uma birra, todo mundo já... Acontece uma chantagem, para de chorar, não pode, você é muito...
Ué, eu não posso nem chorar, eu não posso nem expressar minha raiva. Como que eu vou aprender sobre a raiva se eu não posso nem senti-la? Eu não aprendi nem o que é sentir a raiva, é só abafar. E isso não fica na infância. Porque ela vai aprendendo que ela tem que maquiar os sentimentos, as expressões dela, que seriam naturais, pra não desagradar esse adulto. E aí ela vai sendo condicionada, ela vai sim sendo, entre aspas, treinadinha, e ela vai correspondendo aos poucos por um medo muito grande de perder esse afeto. Acontece que se ela é condicionada na infância, vamos pensar de novo, que é a base. Se ela foi condicionada na infância, ela não vai agir diferente na vida adulta. Ela vai agir da mesma forma, só que agora ela é um adulto. Então é um adulto que muitas vezes vai ter dificuldade de colocar um limite no outro. É um adulto que vai ter dificuldade de perceber a si mesmo, os próprios gostos, os próprios quereres. Então é um reflexo muito, muito grande, assim. Então é importante a gente pensar. Então por isso que eu digo, o amor ele educa. Porque a gente vai instruindo e mostrando para a criança caminhos para ela lidar com aquele sentido, para ela resolver aquele conflito. A gente vai dando suporte emocional para ela entender que ela consegue. Por mais que seja conflituoso, ela vai, por meio dessa base respeitosa, desse respeito, que ela não tem medo de perder, ela vai sendo quem ela é e ela vai aprendendo por si mesma a passar pelos conflitos, a resolver os seus próprios conflitos. Diferente da criança que foi condicionada, porque a criança foi treinada. Então, ela aprende o quê? Ela aprende, por meio da dor, ela aprendeu que ela não pode ser quem ela é. Ela aprendeu que o querer do outro, que o agradar o outro é mais importante do que o próprio querer dela. Então, ela não aprendeu sobre o sentir. E na vida adulta, a questão emocional vai aparecer, porque ela não aprendeu sobre as emoções. Como que ela vai lidar com os conflitos? Como que ela vai lidar com as frustrações na vida adulta? Tentar alguma coisa e não conseguir, tentei uma vaga de emprego e não consegui. Como que esse adulto vai lidar se ele não aprendeu a lidar? E aí a gente pensa nas explosões, a gente pensa nas coisas, num adoecimento mesmo, mental, psíquico, emocional. Então, vem da infância. Então é importante a gente entender o que a gente quer para os nossos filhos. A gente quer educar ou a gente quer condicioná-los? Então, é importante a gente pensar e entender o que a gente está fazendo, o que a gente está construindo de impacto. Não dá pra gente condicionar uma criança, treiná-la, né, pra agir de uma forma e depois querer que ela lide de forma muito saudável na vida adulta. Só que ela não aprendeu. A referência dela vai ser sempre a infância. Então, lembre-se sempre dessa frase. O amor educa, a dor condiciona. O que você vai querer pro seu filho? Você vai condicioná-lo, você vai educá-lo e ajudar ele a ter uma base, uma referência emocional para na vida adulta ele conseguir lidar com os próprios conflitos com uma base emocional, sabendo que ele foi respeitado, sabendo que ele construiu até uma autoestima para passar por aquilo e uma percepção e um autoconhecimento de si. Então a infância ela nunca fica na infância. E as emoções elas nos marcam. O nosso sentir, ele fica ao longo da nossa história. Então, que tipo de marca que a gente está ajudando a criança a construir?